Hoje nós vamos iniciar uma nova série, que é a série Escolhas Definem Destinos. São 3 mensagens, então hoje é parte um, depois parte 2, parte 3. Na parte um nós vamos analisar a vida de um dos juízes de Israel, né, bastante conhecido, que é Sansão, conhecido como o homem mais forte que já existiu nessa terra, né? Então, peço que você pegue sua Bíblia aí. Nós vamos utilizar a Bíblia, não vou usar PowerPoint. Apesar de que eu tinha o PowerPoint dessa mensagem, mas devido a um problema no meu notebook, né, no HD, eu ainda não consegui recuperar. Nem sei se vou conseguir. Mas aí nós vamos utilizar então só a Bíblia. Pegue sua Bíblia aí, nós vamos orar e iniciar a mensagem, tá bom? Ok? Vamos lá então. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela vida, pela saúde, pelo privilégio de podermos nos reunir aqui por meio da internet e juntos podermos aprender, ouvir e aprender da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre essa mensagem, peço, Senhor, unge os meus lábios por meio do Espírito Santo, para que tudo que for falado aqui seja para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual e que nós possamos tomar decisões importantes ao teu lado. Perdoe os nossos pecados, somos falhos pecadores, necessitamos da tua graça, do teu perdão. E que o teu Espírito esteja com todos nós, iluminando nossas mentes, nos dando entendimento, sabedoria para compreendermos tudo que vai ser estudado aqui na Bíblia. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Muito bem, meus amigos, então, vamos lá. Primeiramente, eu quero começar fazendo uma afirmação. As escolhas que fazemos determinam o nosso destino. Algumas pessoas creem, mesmo dentro da Bíblia, de que é Deus quem predestina o ser humano, né? Tudo que acontece na nossa vida foi determinado por Deus. Inclusive, quem vai salvar e quem vai se perder, né? Os calvinistas acreditam nisso, na predestinação. Mas como todo assunto na Bíblia, para nós entendermos, nós temos que nós não podemos nos apegar em um único texto, né? Mas nós temos que ver o que toda a Bíblia fala sobre esse determinado assunto, e aí sim nós podemos chegar a uma conclusão. Então, quando nós estudamos sobre predestinação, nós vemos que a Bíblia não ensina essa questão de predestinação da forma como a maioria das pessoas acredita. Dessa forma que eu falei, né, que Deus é quem define tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus quem define quem vai salvar, quem vai se perder. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para algumas coisas. Deus predestinou para sermos seus filhos por adoção. Deus nos predestinou para a salvação. Deus nos predestinou para as boas obras, tá? Então, todo ser humano foi predestinado para isso, para essas coisas, especialmente para a salvação. Mas o que vai determinar, meus amigos, se nós vamos nos salvar ou vamos nos perder, não é Deus, mas sim somos nós mesmos, por meio das escolhas que nós fazemos. Então, vou novamente afirmar que as escolhas que fazemos determinam o nosso destino, tá? Existe um texto na Bíblia que nós vamos ler agora, está lá em Salmos 139, que se for
pego, se for utilizado isoladamente, né? Aí nós podemos concluir que existe realmente predestinação, mas como eu já expliquei, nós não podemos pegar um texto isolado para chegar a uma compreensão sobre determinado assunto, né? Então, Salmo 139, nós vamos ler os versos 14 a 16. E diz assim, ó: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E olha só o verso 16 agora. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você percebeu que aqui no verso 16 diz que quando o salmista está falando ali com Deus, né? Como ele foi formado, né? Ainda no ventre da sua mãe, de forma maravilhosa, né? É uma coisa incrível, né? Que revela a grandeza e o poder de Deus, né? E, e aí ele diz que quando ele ainda estava ali, aqui na nossa versão diz a substância ainda informe, né? Ou seja, quando ele ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, ele diz: E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então aqui dá a entender que Deus escreveu no seu livro tudo o que iria acontecer com a vida do salmista. No caso aqui, Davi, né? Foi quem escreveu esse salmo. Então, como eu falei, se eu pegar esse texto aqui, eu posso crer em predestinação. Mas aqui nós temos dois pontos aqui importantes. O primeiro eu já falei, que a gente não pode se apegar a um único texto bíblico para chegar a uma compreensão sobre determinado assunto, né? O segundo é que os estudiosos dizem, né, os teólogos dizem que a melhor tradução para esse verso é a tradução da Bíblia King James, né? E eu peguei aqui e vou falar para vocês o que diz nessa versão. A Bíblia King James 1611 diz assim: Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Vocês viram a diferença? Aqui na versão King James diz que o que Deus escreveu no seu livro não foram os dias do salmista, mas sim os seus membros. Ou seja, como que ele seria, né? A cor da pele, a cor dos olhos, como seria o formato do seu rosto, enfim. Então, nessa versão, mostra um significado totalmente diferente, tá certo? Mas a maioria das versões que eu peguei, que eu vi, né, ela fala parecida com essa versão aqui da minha Bíblia, que é a revista Almeida Revista e Atualizada. Nós não vamos entrar nesse mérito, a gente não vai dizer qual é a versão correta, mas vamos pegar essa versão aqui. Se realmente é isso que foi escrito no original, que Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias, baseado no que a Bíblia, no restante da Bíblia fala, né, sobre predestinação, eu não posso acreditar que o que Deus escreveu foi o que vai acontecer comigo ou com você. Tudo que vai acontecer na nossa vida não foi isso que Deus escreveu. Então, a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, que o que Deus escreveu no seu livro foi o plano dele para a nossa vida.
Você já deve ter ouvido essa frase, né? Deus tem um plano para a sua vida. Ah, Deus tem, fulano sofreu um acidente e, e por um milagre ele sobreviveu. Deus tem um plano na vida dele. Essa frase não está errada. Deus realmente tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a vida da Eline, do Rodrigo, Deus tem um plano para a vida do Dácio, da Camila, da Mirna, da Rosa, do Valões. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, meus amigos. Porém, dependendo das nossas escolhas, esse plano de Deus para a nossa vida pode se cumprir ou não, tá? E nós vamos ver isso na vida de um personagem bíblico, que eu já falei quem é, que é Sansão. Nós vamos ver que Deus tinha um plano para a vida de Sansão e que pelas escolhas de Sansão, esse plano quase não se cumpriu, tá? Então vamos lá. A história de Sansão está no livro de Juízes, no capítulo 13. O livro de Juízes, se você já leu, você percebeu que depois da morte de Josué, Deus não escolheu um líder, né, para o povo de Israel. Então o povo ficou, vamos dizer, à vontade, né? E o que aconteceu foi que o povo se afastou de Deus. E aí Deus permitiu que uma outra nação, né, subjugasse o povo de Israel. O povo de Israel, então, passou a servir essa outra nação. E aí até que eles, claro, sofreram ali por causa da servidão, aquela nação pagã, e então eles se voltavam para Deus, eles oravam, pediam perdão, e aí Deus levantava um libertador, tá? Esse libertador livrava o povo de Israel do jugo daquela nação, e ele se tornava juiz de Israel. Por isso que o nome do livro é Juízes, tá? Então ele fala desse período aí depois da morte de Josué, que foi o sucessor de Moisés, né? E um dos juízes de Israel foi Sansão, tá? Vamos ver como foi o nascimento de Sansão, a partir do verso 3 até o verso 5. Juízes 13, verso 3 a 5. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Veja que a mãe de Sansão era estéril, mas o anjo do Senhor, que não é um anjo comum, mas é o próprio Jesus, né? O Deus Filho apareceu para essa mulher e disse que mesmo ela sendo estéril, ela teria um filho. Ela não deveria ela não deveria beber vinho ou bebida forte, nem comer coisa imunda, alimento imundo, né? Isso aqui ele vale até hoje, tá? Então, as mães, as mulheres que querem que o seu filho nasça com saúde, né, deveriam se abster dessas coisas também e ter uma alimentação mais natural possível. E no verso 5 diz que Sansão seria, o filho, né, seria nazireu. Nazireu era um voto que era tomado pelos israelitas e durante um certo período eles iam se consagrar a Deus. E nesse tempo eles não deveriam cortar o cabelo, eles não deveriam tomar vinho, né? Não deveriam fazer certas coisas. Só que Sansão foi diferente. Nesse caso, era uma pessoa já adulta, né, que fazia esse voto com Deus. E isso era por um certo período. Mas Sansão não.
Sansão, ele seria nazireu desde o seu nascimento, né? Desde o ventre de sua mãe. Agora veja o finalzinho do verso 5 e você vai ver qual foi o plano que Deus é, estabeleceu para a vida de Sansão. Deus tinha um plano para Sansão. Que plano era esse? O final do verso 5 diz assim: e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, quando Sansão nasceu, o povo de Israel estava sendo subjugado pelos filisteus. Os filisteus, uma nação pagã, né, que nós vemos várias vezes ali se confrontando com o povo de Israel, inclusive a história bastante conhecida, né, Davi e Golias. Davi era um israelita, Golias era um filisteu, e então o povo de Israel estava sendo dominado pelos filisteus, e Deus disse que essa criança que iria nascer ia começar a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, esse era o plano de Deus para a vida de Sansão. Porém, meus amigos, o que nós vemos, né, a história de Sansão pega aí desde o capítulo 13 e vai até o capítulo 16. O que nós vemos é que Sansão fez muitas escolhas erradas na sua vida, né? E por causa dessas escolhas erradas, ele não estava permitindo que o plano de Deus se cumprisse na vida dele, tá? Nós vamos ver alguns exemplos, né, de escolhas erradas que Sansão fez na sua vida. Agora, no capítulo 14, nós vamos ler dos versos 1 a 3. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Olha só, meus amigos. Olha só que interessante. Sansão deveria começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. E aí, quando Sansão decide casar, ele decide casar com quem? Com uma filisteia, uma mulher do povo inimigo, do povo de quem ele deveria livrar o povo de Israel, né, do poder deles. E vocês viram que os pais de Sansão o aconselharam, né, a tomar mulher do povo de Israel, do povo deles, né? E vocês perceberam a resposta de Sansão? Toma-me esta, porque só desta me agrada. Então, veja que quando Sansão tomou a decisão de se casar, esse foi o primeiro casamento dele, ele não levou em consideração a vontade de Deus, ele não levou em consideração a palavra de Deus, mas ele levou em consideração que a sua vontade, o que lhe agradava, né? Para quem acompanhou a última mensagem, né, a série Uma Viagem Sobrenatural, viu que uma das formas que Satanás tem de controlar o ser humano é levando o ser humano a dar ouvidos aos seus sentimentos em vez de dar ouvidos à palavra de Deus, né? E foi exatamente o que aconteceu com Sansão nesse caso. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Você vê na Bíblia, né, Deus dizendo que o povo de Israel não deveria se relacionar, não deveria casar com pessoas de outras nações, porque essas pessoas, sendo de nações idólatras, de nações pagãs, elas iriam influenciar os israelitas a fazerem o mesmo, né? Então, o conselho de Deus, a palavra de Deus dizia: não case com mulheres de outras nações. E o que Sansão fez? Eu não quero saber do que Deus falou, eu quero saber da minha vontade. Essa mulher aqui é bonita, ela me agrada, eu quero casar com ela.
Então, aqui nós vemos uma primeira escolha errada de Sansão. Mas Sansão não parou por aí, meus amigos. Sansão continuou fazendo escolhas erradas. Vamos para o capítulo 16 agora. Sansão, o verso 1, tá? Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então, aqui Sansão já não estava mais casado. O seu casamento, na verdade, ele ficou viúvo, né? Porque os filisteus mataram a esposa dele. E agora Sansão estava solteiro novamente. E então a Bíblia diz que ele foi a Gaza, viu uma prostituta e teve relação com ela. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, diz que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela, né? E independente de ser prostituta ou não, meus amigos, Sansão pecou ali por ter relação sexual fora do casamento. A única forma que Deus deixou para o homem e para a mulher, né, de ter um relacionamento sexual e, e ser abençoado, né, e não ser errado, não ser pecado, é dentro do casamento, e do casamento entre o homem e uma mulher. A gente tem que falar isso, né, porque hoje já se tem casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E aí, então, Sansão, mais uma vez, faz uma escolha errada. Ele decide fazer a sua própria vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Houvesse Sansão obedecido às ordens divinas tão fielmente como fizeram seus pais, e seu destino teria sido mais nobre e mais feliz. Mas a associação com os idólatras o corrompeu. Então, veja, o destino de Sansão poderia ter sido mais nobre e mais feliz, meus amigos, se ele tivesse obedecido às ordens divinas. As ordens divinas, meus amigos, elas servem para dirigir a nossa vida de uma forma que nós vivamos uma vida feliz. Muitas pessoas veem as ordens divinas como restrições que são para a tristeza do ser humano, né? Para a infelicidade dele, mas é o contrário. As ordens divinas são para a nossa felicidade. Quando nós não obedecemos às ordens de Deus, nós sofremos, né? E foi o que aconteceu com Sansão. A vida dele poderia ter sido mais feliz se ele tivesse obedecido. Qual foi o problema dele? Foi ele ter se associado com os idólatras. Ele se associou com o próprio povo dos filisteus, né? O povo filisteu, que era exatamente o povo inimigo de Israel. Então, veja como Sansão, vez após outra, né, foi fazendo escolhas erradas na sua vida. E essas escolhas erradas não pararam por aí. Vamos agora aí no capítulo 16 para o verso 20. Verso 20, que diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda outra vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então, meus amigos, as escolhas erradas de Sansão o levaram a essa condição que nós acabamos de ler. Sansão casou pela segunda vez, novamente com uma filisteia, né, chamada Dalila. E você conhece a história, bastante conhecida, né? E Dalila ali, influenciada pelos príncipes dos filisteus, ela
ficou insistindo com Sansão para que ele contasse o segredo da sua força sobrenatural. Por que a força de Sansão era sobrenatural, meus amigos? É porque ela vinha de Deus, era o Espírito Santo quem concedia aquela força sobrenatural para Sansão. E aí ela insistiu, insistiu, e Sansão enganou ela a primeira, segunda vez, até que Sansão finalmente falou o seu segredo, né? Ele disse que ele nasceu como um nazireu e por isso ele não poderia cortar os seus cabelos. Sansão tinha desobedecido a Deus, meus amigos, em todos os pontos do voto de Nazireu. Todos os pontos. Se você pegar, você vai ver que em todos os pontos ele desobedeceu a Deus. Por exemplo, ele não podia tocar em nenhum animal morto. E a Bíblia diz que ele feriu 1.000 homens com uma queixada de jumento. Ou seja, ele pegou uma parte do jumento que estava morto, né? E ele usou aquilo para ferir os filisteus. Então, foi mais uma vez em que ele desobedeceu ao seu voto de Nazireu, tá certo? E a última coisa que faltava era exatamente cortar os seus cabelos. Esse foi o último ponto do voto de Nazireu que faltava ser desobedecido. E quando isso aconteceu, né, não foi o próprio Sansão que cortou os seus cabelos, mas foi ele quem falou para Dalila, né, que assim ele perderia a sua força e ela cortou os seus cabelos. Então ali Sansão estava desobedecendo, quebrando completamente seu voto de Nazireu no último ponto que faltava. E aí o que aconteceu? No final do verso 20 que nós lemos, diz assim: porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, o Espírito Santo, que ainda estava trabalhando com Sansão, ainda estava concedendo a ele força sobrenatural, apesar de todas as suas desobediências, apesar de todas as suas escolhas erradas, né? Naquele momento em que Sansão teve o seu cabelo cortado, então Deus, mais especificamente a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, se retirou de Sansão e Sansão se tornou uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Então veja, meus amigos, como as escolhas erradas de Sansão o levaram a essa condição triste. E aí o que aconteceu? Prenderam Sansão, furaram os seus 2 olhos e ele ficou cego, amarraram Sansão com cadeias de bronze e colocaram ele para virar um moinho no cárcere. E aquele homem que deveria ser juiz de Israel, que deveria livrar o povo de Israel dos filisteus, agora estava preso pelos seus inimigos, né, pelos filisteus, estava cego, estava sem o Espírito Santo, ou seja, uma condição totalmente miserável. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, vocês que estão me ouvindo, foi Deus quem determinou que isso acontecesse na vida de Sansão? Foi Deus quem determinou que a vida de Sansão deveria ser assim? Ou foram as escolhas de Sansão que determinaram isso? As escolhas dele. Exatamente, Mirna. As escolhas de Sansão foi o que determinou que Sansão chegasse nesse ponto, nessa condição que nós vimos até aqui. Não foi Deus, meus amigos. Por isso que eu falei lá no começo, que as escolhas que fazemos determinam o nosso destino. Não foi Deus que determinou isso. Deus tinha um plano para a vida de Sansão. Ele deveria começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Mas, devido várias escolhas erradas, devido várias desobediências às ordens de Deus, Sansão agora estava nessa condição totalmente miserável, totalmente perdido. Mas, meus amigos, o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que nos dá muitas chances
E Deus deu uma última chance para Sansão, e que bom que ele aproveitou. Sansão se arrependeu dos seus pecados. Sansão confessou os seus pecados a Deus, recebeu o perdão dos seus pecados. E agora Sansão pede para ser usado pela última vez. Sansão pede que o Espírito Santo dê forças a ele pela última vez. E vocês vão ver como Sansão cumpriu, no final da sua vida, o plano que Deus tinha para ele. Vamos para o capítulo 16, ainda versos 28 a 30. Diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Meus amigos, a promessa de Deus de que por meio de Sansão começaria a livrar a Israel da mão dos filisteus foi cumprida. Mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida que poderia ter sido um louvor a Deus e uma glória para a nação. Se Sansão tivesse cumprido fielmente a vocação divina, ele teria cumprido o propósito de Deus em sua honra e exaltação. Mas ele rendeu-se à tentação e mostrou-se infiel à sua incumbência, e sua missão cumpriu-se com a derrota, escravidão e morte. Ou seja, meus amigos, Sansão cumpriu o plano de Deus para a sua vida? Cumpriu. Sansão começou a livrar a Israel da mão dos filisteus. Mas para que isso se cumprisse, Sansão precisou morrer juntamente com os filisteus. Precisava ser assim? Não. Poderia ter sido totalmente diferente se Sansão tivesse feito as escolhas certas na sua vida. Ele poderia ter livrado o povo de Israel dos filisteus, e poderia ter talvez morrido na sua velhice, sendo juiz de Israel, vivendo uma vida tranquila, mas devido às suas escolhas erradas, às suas más escolhas, devido às suas desobediências às ordens de Deus, Sansão começou a livrar o povo de Israel, como Deus tinha falado, mas para isso ele precisou morrer. Ele poderia ter sido honrado e exaltado, e ainda assim cumpriu o propósito de Deus. Mas ele cumpriu sim a sua missão, mas com derrota, com escravidão e com morte. Que triste, né, meus amigos? O fim de Sansão, mas não foi mais triste porque Sansão ainda assim morreu salvo. Apesar de tudo que ele fez na sua vida, de todas as escolhas erradas, mas no último momento ali, Sansão soube aproveitar, ele se arrependeu, como eu já falei, recebeu o perdão de Deus, e olha só como nosso Deus é misericordioso, um Deus de graça, de amor, e usou Sansão ali pela última vez, deu forças a ele, e ele matou ali muitos filisteus, e inclusive filisteus importantes, príncipes, talvez o rei dos filisteus estava ali naquela festa, mas infelizmente Sansão precisou morrer juntamente com eles. Então, fica bem claro, meus amigos, como as más escolhas de Sansão determinaram o seu destino. Ainda assim, ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, mas o final da história de Sansão poderia ter sido totalmente diferente se ele tivesse feito escolhas corretas. Então, eu quero concluir aqui essa mensagem dizendo para você que Sansão está na galeria
dos heróis da fé. Você vê isso lá em Hebreus 11, né? O que mostra que Sansão morreu salvo. Existe um debate, né? Ah, mas Sansão se suicidou, Sansão se perdeu. Não, Sansão morreu salvo. Ele está na galeria dos heróis da fé. Você pode ver lá, você pode ver o nome dele lá em Hebreus 11. Mas o fim de Sansão poderia ter sido totalmente diferente. Ele poderia ter morrido salvo. Ele poderia ter, talvez, vivido uma vida tranquila, sendo juiz de Israel, tendo cumprido o propósito de Deus para sua vida, mas infelizmente não foi assim. Mas que bom que ainda assim ele não morreu perdido. Pior seria se no final de tudo ele tivesse morrido perdido. Que bom que ele morreu salvo. Então, meus amigos, fica o exemplo da história de Sansão para cada um de nós. As escolhas que nós fazemos hoje, cada dia, vão determinar o nosso destino. As escolhas que nós fazemos vão determinar se o plano que Deus estabeleceu para a sua vida vai se cumprir ou não. É você quem determina isso. Você precisa, através das suas escolhas, você precisa permitir que Deus cumpra o propósito ou plano que ele teve, que ele tem, né, que ele estabeleceu para a sua vida, antes mesmo de você nascer. Tá bom, meus amigos? Então, fica essa mensagem para você, para que você reflita, que Deus abençoe você, tá? Que você tenha um bom final de semana. Nós vamos orar agora, encerrar essa mensagem. E amanhã nós temos um novo encontro, tá? Às 15h30, às 15h20, horário de Brasília, onde nós vamos estudar mais uma lição do estudo bíblico à verdade. Desde já eu convido vocês para estarem presentes, se for possível, tá bom? Então, vamos orar, feche aí os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, sou grato ao Senhor por cada amigo que se fez presente aqui para ouvir essa mensagem. Espero que essa mensagem seja para edificação da sua vida espiritual, seja para crescimento da sua fé, que seja para nossa reflexão também, meu Deus, possamos pensar nas escolhas que temos feito na nossa vida, possamos pensar se essas escolhas têm permitido que o Senhor cumpra o plano que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E se nós chegarmos à conclusão que não estamos colaborando com o Senhor, não estamos cooperando com o Senhor para que o teu plano se cumpra, que nós possamos mudar de atitude, porque nós podemos fazer isso, porque estamos com vida, graças ao Senhor. Então, com a tua ajuda, que nós possamos fazer escolhas melhores na nossa vida, escolhas corretas, possamos sempre escolher fazer a tua vontade, não a nossa, possamos sempre ouvir e obedecer a tua palavra e não ouvir os nossos sentimentos, Pai. Essa é a vontade de Satanás, nos levar a ouvir os nossos sentimentos em vez de darmos ouvidos à tua palavra. Então, nos ajude, que o teu Espírito controle e guie a nossa vida e não sejamos controlados pelos nossos impulsos, pelas nossas vontades, mas sim o teu Santo Espírito guia a nossa vida, nos dirige em cada decisão e que nós possamos exercer o direito que o Senhor nos concedeu da liberdade de escolha e, juntamente com o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, dos teus santos anjos nos ajudando também, possamos fazer boas escolhas, escolhas que nos aproximem e nos levem cada dia mais perto do Senhor. Abençoe os nossos amigos, fica com eles e comigo também, com os nossos familiares. Ajuda-nos a sermos uma luz neste mundo. Ajuda-nos a cooperarmos com o Senhor para a salvação daqueles a quem nós amamos. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. 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 Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Estou feliz porque tivemos bastante pessoas assim, né, para um horário que não é o horário normal. Ainda entrou na reunião aqui a Liciene, cadê? A Edline também entrou aqui. Então,
Agradeço a todos vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser comentar, perguntar, fica à vontade, tá? E Eu amanhã, agradeço amanhã tem também. mais estudo. Desejar um feliz sábado a todos. Tá bom, mesmo. Feliz sábado e que Deus abençoe, viu? Oi, Levi. Meu Opa, áudio tá saindo? tá sim. Ah, tá. Sobre essa questão de Deus é, predestinar o nosso futuro, né? Hum, Eu concordo contigo, né? Que não é ele que vai ditar, né? Quais são nossas escolhas. hum, Mas naquela parte da Bíblia, né? Essa versão que a gente tem, né? Que fala que os nossos dias já estão escritos por Deus, né? hum. Eu lendo aquilo, eu entendi que era apenas porque Deus, ele consegue ver o futuro, então ele consegue ver as nossas decisões, mesmo a gente não sabendo ainda o que a gente vai decidir. Eu entendi assim, né? Sim, Então, mesmo que aquela seja a versão correta, ela ainda assim não cai no erro da predestinação. É porque Deus ele está fora do tempo, né? Então ele consegue ver o tempo como ele vai acontecer. Da mesma forma como ele sabia que Judas ia trair Cristo, né? Não foi ele hum. que quis que Judas traísse, né? Ele só sabia que ele faria isso. Exatamente. Inclusive, tu falou aí, Rodrigo, Judas é exatamente o próximo, é o personagem da segunda parte dessa mensagem, exatamente é Olha só. Judas, né? E é isso mesmo que tu falou. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o seguinte, que o fato de Deus saber o futuro, ele saber o que vai acontecer na nossa vida, dele saber se eu vou me salvar ou vou me perder, o fato dele saber essas coisas não quer dizer que é ele quem determina. O que vai determinar são as minhas escolhas, né? Mas Deus sabe. E mesmo Deus sabendo se eu vou me salvar ou me perder, se vocês vão se salvar ou se perder, mesmo assim Deus faz todo o possível para que a gente seja salvo, né? Ele Verdade. respeita o livre-arbítrio, né? Exatamente. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, né, o que nós queremos para a nossa vida e Deus não nos força a nada, né? Então, a gente tem que entender bem isso, né? O fato de Deus saber o futuro não quer dizer que é Ele quem determina o futuro, né? Não quer dizer que Ele nos predestina as coisas. A única coisa que Deus nos predestina, eu falei lá no início, né? A salvação, para sermos seus filhos, né? Por adoção. Deus nos predestina às boas obras, tá? Mas não a perdição. Se Deus nos predestinasse à perdição, então não tinha sentido a gente estar aqui. Se eu estivesse salvo, se Deus tivesse predestinado a minha salvação, eu estaria salvo, independente do que eu fizesse. Se eu estivesse perdido, não adiantaria estar aqui, ouvindo, estudando a palavra de Deus. Mas claro que não é isso, né? Não é Deus quem determina, somos nós que determinamos o nosso destino, né, por meio das nossas escolhas. Muito boa a comentário, Rodrigo. Obrigado, viu? Foi. Eu admito que já fiquei meio perturbado com essa situação de entender, né? Uhum, A situação de Judas. Mas é engraçado porque ele ia fazer aquilo, né? Mas só que ele podia se arrepender ainda, né? Em vez de tirar a vida, né? exatamente. A gente vê isso que aconteceu com Pedro, né? Pedro negou a Jesus, poderia ter Ah, morrido. verdade. Vamos imaginar que Pedro tivesse tirado a vida dele, né? É Naquela verdade. condição que ele estava, ele tinha morrido perdido. Só que Pedro se arrependeu dos seus do pecado dele, né? De ter traído Jesus. E o que Pedro se tornou? Um dos líderes da igreja cristã, né? Então, Se tornou o Papa. não, então Não. o final da vida de Pedro foi totalmente diferente, mas por quê? Porque ele fez uma escolha diferente. Ele poderia ter escolhido tirar a vida, como Judas escolheu, né? Judas escolheu tirar a sua vida. Pedro poderia ter feito isso, porque ele saiu muito triste dali, né? Mas não foi o que ele fez, que bom por isso, né? E Judas poderia também ter se arrependido e o final da vida dele teria sido diferente. Deus poderia ter perdoado, mesmo ele tendo traído Jesus, né? É verdade, eu não tinha percebido isso mesmo, não. Esse paralelo, né? Bem colocado mesmo. Levi, Oi, Márcio. posso fazer um pequeno comentário rapidinho? Claro, pode falar.
Fala, Dácio. E aí, Rodrigo, tudo bem? A gente entende assim, existe um termo que é dito que a presciência de Deus não é causativa, né? Ou seja, como foi falado, o fato de Deus saber o destino final de cada pessoa, de cada ser humano, mesmo sabendo esse destino final, ele não interfere nas decisões da pessoa. Tanto a prova disso é quando uma pessoa comete um erro, né, toma uma escolha errada, o que acontece? Deus ainda assim perdoa, mas o que permanece? Permanecem as consequências da decisão que ela tomou. Você pode ver, mesmo após o perdão, as consequências daquela decisão errada, ela tem que vir, e a pessoa vai colher o que ela plantou, mesmo tendo o perdão de Deus. Então, esse é um outro ponto interessante, que demonstra que nós somos seres morais, né, livres, e temos a capacidade de escolher, de fazer nossas escolhas. Entendeu? Então, é um ponto que eu vi aí que é interessante. As consequências de nossas escolhas é a prova viva de que Deus não interfere, porque nós somos seres morais. Beleza? E as É o caso de consequências... Davi, né? Ô, Darcio, Acho que é um exemplo perfeito. e as consequências são... É normal vir as consequências, porque se não viesse as consequências, a pessoa não ia ter arrependimento nunca. Positivo, ia continuar no erro e continuar no erro porque não tem consequência, né? Então, é uma prova viva de que... Então, consequência se faz necessário. Deus não seria justo se não fizesse. Exatamente. Sim. Tudo bem, meus amigos. Gostei da nossa conversa aqui no final. A gente ainda pôde aprender mais coisas, né, com a contribuição de cada um de vocês. Quero agradecer a todos vocês pela presença aqui, pela participação. Que Deus abençoe vocês, tá? Um bom restante de sábado. E quem puder participar da aula amanhã, vai ser uma aula muito interessante sobre o santuário, tá? A verdade sobre o santuário, lição 13 do Estudo Bíblico A Verdade. Então, vocês estão convidados para estarem